5 momentos em que o estudo reverso funciona. Eu sou a professora Karine, sou auditora da Receita Federal e você sabe, se você acompanha meus vídeos, que eu não sou uma grande defensora do estudo reverso, porque pra mim, aquela pessoa que fica baseando tudo em estudo reverso, ela quer um milagre, né? E normalmente não dá certo. Mas nesse vídeo eu vou te falar 5 momentos em que ele funciona. Então, fique aqui porque você vai aprender bastante para economizar tempo. Dá uma lida na legenda também, que eu sempre deixo um presente, tá? Qual é o primeiro momento em que o estudo reverso ele funciona? Ele funciona quando você já estudou este conteúdo. E aí, quando você pega o conteúdo para estudar de novo, você tem familiaridade com ele. Você sente que você está tendo muita familiaridade com ele. Nesse caso, não tem problema nenhum. Você pode ir direto para as questões, fazer as questões, corrigir o que você errar e seguir em frente. Até que você se depare com um momento em que você não lembra nada do conteúdo e precisa reorganizar as premissas da matéria para conseguir começar a resolver questões. Aí, nesse caso, é importante estudar a teoria. Se não, você pode ir fazendo estudo reverso, que é ir direto para as questões, até que você consiga desenrolar tudo, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo momento em que o estudo reverso funciona é quando a gente vai fazer as nossas folhas de revisão. Se você me acompanha há mais tempo, conhece um pouco mais aprofundadamente o meu método, sabe que eu recomendo que você faça folhas de revisão, mas isso tem um momento do estudo. E aí, nesse momento do estudo em que você vai fazer a folha de revisão, você não vai estudar a teoria de novo. Você vai fazer as questões e com base no conhecimento que você deveria saber para acertar aquilo que você está errando, você vai fazer uma folha de revisão. Ou seja, não é um estudo teórico, é um estudo reverso. Você vai fazer diretamente as questões e vai usar aquelas questões que você errou como sinalizadoras para que você faça um resumo do conteúdo que você deveria saber para acertar aquilo que você errou. Então, esse é um grande momento do estudo reverso. Terceiro momento do estudo reverso importante é quando você precisa, de alguma forma, ganhar velocidade. Então, digamos que você esteja com um edital para sair e você está estudando uma matéria que não é muito frequente nos concursos, mas você sabe que ela vai estar lá na tua prova, porque saiu no projeto básico, alguma coisa assim. Você pode fazer um estudo reverso dela, especialmente se ela for teórica. Por exemplo, administração geral. Matéria que cobra liderança, motivação, são conteúdos que não são completamente estranhos da gente, né? Não é que nem contabilidade ou estatística. Se você não estudar teoria de contabilidade ou estatística, como é que você vai resolver uma questão? Não dá, né? Agora, no caso de administração geral, poxa, você pode tentar resolver questões de liderança, de motivação, fazendo um estudo reverso dos comentários, certo? Ou então, por exemplo, informática. Digamos que você trabalhe com informática, você já tem um pouco de domínio. Você precisa ganhar velocidade porque o edital vai sair e vai estar a informática lá. Você pode fazer as questões, corrigir o que você errar e seguir em frente, beleza? Outro momento em que você vai fazer, né? O quarto, a gente já falou de... já teve contato com a matéria, precisar revisar, né? Fazer folha de revisão e ganhar velocidade. Esses foram os 3 primeiros momentos em que eu te ensinei aqui a fazer estudo reverso. O quarto momento é quando você precisa efetivamente identificar pontos fracos. Então, digamos que você já tenha estudado uma matéria, mas você ainda não está pronto para fazer folha de revisão, porque o teu desempenho nas provas está baixo ainda. Então, se o teu desempenho ainda está baixo nas provas, não faz muito sentido você fazer folha de revisão, porque você precisa aprender mais conteúdo. Eu explico isso bem direitinho lá no meu método. Então, o que você pode fazer? Um estudo reverso, ou seja, apenas questões de todo o conteúdo. E aí, apenas fazendo questões de todo o conteúdo, você vai identificando pontos fracos, melhorando, se aprimorando, aprendendo, sem fazer a folha. E aí, depois, você volta e faz a folha. Então, você não vai fazer a material de revisão nesse momento, você vai só identificar pontos fracos. Beleza? Esse é um grande momento para você fazer um estudo reverso. E, por fim,
não muito diferente do que a gente falou até agora e também não como uma recomendação geral, tá? Não é. Mas em alguns momentos você tá perto da prova e precisa estudar alguma matéria que você não estudou. E a única solução que você enxerga é fazer questões dessa matéria. Então, por exemplo, você vai fazer um concurso e tem lá no concurso História e Geografia locais, né, daquela região. Pensa nesse tipo de matéria. Matérias que têm um peso pequeno na prova e são muito específicas. Você pode ir pelo estudo reverso. Qual vai ser o teu objetivo? Gabaritar a prova? Não. O teu objetivo é não zerar. O teu objetivo é simplesmente adquirir um mínimo de conhecimento para que você não zere a prova. Esse é um quinto momento em que você pode usar o estudo reverso. Beleza? Então, te passei aqui 5 momentos em que você pode usar o estudo reverso e que ele pode ser apropriado. Você já teve algum contato com a matéria, você precisa revisar, né? Você precisa ganhar velocidade, você quer identificar pontos fracos e perto da prova. Agora, esse uso do estudo reverso tem que ser indiscriminado? Não, não tem, tá? Quando você tem que aprender algum conteúdo difícil do zero, não recomendo o estudo reverso. Por quê? Porque quando você aprende a teoria com um professor, ele te explica as bases lógicas da disciplina. E se você vai fazer diretamente o estudo reverso, você vai ter que aprender essas bases lógicas. Mas aí você vai ter que fazer uma colcha de retalhos para aprender essas bases lógicas. E aí vai levar muito mais tempo. Então, a função do professor, quando ele te explica o conteúdo, é te entregar aquilo mastigado, te entregar as bases lógicas daquela matéria mastigadas. E aí depois, fazendo questões, você deduza a resposta através daquilo que você aprendeu com as bases lógicas ensinadas pelo professor. Se você vai fazer estudo reverso de tudo, você vai ter que fazer questões de tudo sem saber a teoria e você vai ter que descobrir essas bases lógicas sozinho, fazendo uma colcha de retalhos, ou seja, vai levar muito mais tempo. Então, não recomendo de forma indiscriminada, apenas em casos pontuais, como a gente viu nesse vídeo. Beleza? Se você gostou do que a gente falou aqui hoje, curte, comenta, compartilha, segue o canal, dá uma lida na descrição. Não esquece que quando a gente faz o possível, Deus cuida do impossível, tá? E chega de desculpas, beleza? Um beijo.